para finalizar, eu gostaria de chamar a Claudiane. Ela hoje representa as equipes técnicas da primeira etapa do programa VIM. E ela nos contará como que eles vão materializar uma rede de profissionais de cidades diferentes. Bom dia, eu sou a Claudiane, professora da Educação Infantil. Estou na coordenação há 4 anos, na EMEI Arco-Íris, no município de Lagoinha. Vim representar hoje um grupo de pessoas que participam da ação Polo Vale do Paraíba, e atualmente composta por 8 cidades: São Bento do Sapucaí, Campos do Jordão, Potim, Lagoinha, Santo Antônio do Pinhal, Roseira, Redenção da Serra e Natividade da Serra. O foco da minha apresentação será como materializar uma rede de profissionais que atuam em cidades diferentes, quais são os desafios e as proposições dessa rede. Organizei a minha apresentação em 2 partes. A primeira sobre o percurso do VIM 1, que envolveu 4 cidades, incluindo Aparecida do Norte, e a segunda envolvendo os 8 municípios. Tudo começou no encontro de equipes técnicas na última reunião em Lagoinha, no ano de 2015, em que nós nos reunimos para socializar os mínimos compromissos que cada cidade tem que garantir em torno das práticas com a área externa, leitura em voz alta e cantos diversificados. E nesse dia nós percebemos a necessidade de trocarmos experiências de forma regular e sistematizada, para aprimorar as nossas práticas e fortalecê-las. E uma vez estabelecido o acordo de quais são os mínimos, depende de cada um viabilizar enfrentando os desafios da própria realidade. Então, o importante é fazer que esses mínimos aconteçam no município. E aí a forma como vai acontecer cabe ao município definir como planejar essas ações. O primeiro mínimo estabelecido foi a saída diária para a área externa, desde o berçário e de forma planejada. Ou seja, para a criança pode ser livre ou dirigido, mas para o adulto nunca livre, porque é o momento que o professor, ou monitor, ou auxiliar tem de observar e acompanhar esse momento. O segundo se refere à leitura em voz alta, que deve ser diária. E o terceiro é a garantia dos cantos diversificados na sala de aula, pelo menos 3 vezes na semana. O ideal é que acontecesse todos os dias essas propostas. Entendemos por mínimos os compromissos que cada município tem que garantir, porque são de direito das crianças. E uma referência para saber mais sobre os direitos das crianças é a publicação, os critérios para o atendimento em creches que respeitam os direitos fundamentais das crianças, que está disponível na página do MEC para download. Dos 3 mínimos, eu vou apresentar os desafios que nós vivenciamos em relação aos cantos. A prática com a organização dos cantos é uma conquista que se realiza em Lagoinha, em Roseira e em Potim. E de formas diferentes, cada município lidando com seus desafios que vão se apresentando ao longo de todo o caminho. E um dos desafios é apresentar para os professores novos
que não participaram das formações. Outro desafio é manter viva a proposta, né, para os professores e para as crianças, como um convite diário para essas crianças. E, por fim, alimentar os cantos com objetos interessantes, seja fazendo a reposição, complementando, ou até mesmo a manutenção daqueles que já estão lá. Em 2016, ao longo dos encontros, a gente selecionou esses mínimos. Então, como a gente, aliás, em 2015, né, foram os cantos. E em 2016, a gente também pensou em 3 mínimos, né, nos encontros mensais, que esses agora relacionados à adaptação e ao acolhimento. E depois escrevemos as diretrizes, e que ficaram prontas no final do ano. E com os seguintes mínimos: reunião para as famílias antes do início das aulas, para planejar essas ações de acolhimento, organização dos espaços antes da chegada das crianças e presença de um acompanhante, especialmente para as crianças que demonstrem inseguranças ao chegar na escola. E em 2017, cada município investiu nas mudanças de forma particular. Um deles, por exemplo, realizou reunião com as monitoras antes da chegada dos bebês. Outro conversou com as famílias, organizou os espaços um dia antes e garantiu essa presença de acompanhantes. E como vocês podem perceber, cada município partiu da sua realidade, buscando alcançar os mínimos que foram acordados. E durante a avaliação do último encontro de 2016, surgiu a ideia de produzirmos um material que divulgasse, né, como as diretrizes estão acontecendo em cada cidade. Daí, então, o nosso informativo, o infantil, é fundamental. Esse informativo, ele foi construído por decisões tomadas entre os 3 municípios, Lagoinha, Roseira e Potim. Desde o nome, o formato, o nome das sessões, as matérias, quantas edições, até chegarmos nesse exemplar que vocês podem verificar na tela. E ainda está sendo editado e em breve vocês receberão nas unidades escolares um exemplar desse informativo. E com esse informativo, a gente acredita que ele tem uma grande importância, principalmente para compartilhar as notícias dessas diretrizes nos 3 municípios. Então, entre os municípios, alinhar prioridades para o processo de formação e investimentos, compartilhar boas práticas, fortalecer as orientações e implementações. Com os pais e profissionais, dar visibilidade para as práticas e inovações pedagógicas, abrir espaços para o diálogo sobre os direitos das crianças. Em 2017, ingressaram 5 municípios participantes do VIM 2, mudando então o nome da ação de Polo VIM 1 para Polo Vale do Paraíba. No primeiro semestre, discutimos e elegemos 3 mínimos em torno da transição da educação infantil para o ensino fundamental, sendo eles: realizar momentos de formação compartilhada entre os professores que atuam nos 2 segmentos, para que possam refletir e planejar as ações. Durante os primeiros dias do ensino fundamental, oferecer cantos, organizar os mobiliários de forma que facilite a circulação dessas crianças, propor momentos na área externa, além do horário, né, que eles já têm do recreio. Realizar rodas de conversa, garantir um objeto de transição,
como um livro infantil ou um objeto que acompanhe essa criança no ensino fundamental. Depois disso, cada município se responsabilizou por compartilhar com os gestores do ensino, da educação infantil e do ensino fundamental da cidade onde atuam, quais são esses mínimos e planejar localmente como implementar essas ações. Então, por enquanto, realizamos apenas essa reunião. E é o primeiro passo que nós demos, né, para repensar como acolher melhor essas crianças nesse período tão delicado da vida escolar delas. E para finalizar minha apresentação, eu vou compartilhar com vocês quais são as conquistas, os desafios e as proposições para a constituição de uma rede em prol da educação infantil. Então, entendemos, né, como conquista essa rede que a gente vem formando com esses 8 municípios, o fortalecimento dos compromissos intermunicipais, ao apresentar os mínimos, o aumento do entrosamento entre os municípios, para discutir outras demandas e questões que a gente tem no dia a dia. E a ampliação e fortalecimento de rede. Por exemplo, Lagoinha, quando foi comprar o Richaud, entrou em contato com Campos do Jordão, que já tinha efetuado a compra. Santo Antônio do Pinhal, bem lá no comecinho, quando estavam no planejamento estratégico, entrou em contato com Lagoinha para esclarecer as dúvidas. E assim a gente vai se falando, vai se comunicando e vai se fortalecendo. E a produção do nosso informativo, o infantil, é fundamental. Os nossos desafios é dar continuidade, né, dos compromissos, mesmo quando muda a gestão municipal. E a sequência do nosso informativo. E as proposições, a gente acredita e tem certeza que para que os mínimos se tornem marcas de cada município, ou seja, práticas que aconteçam em todas as escolas, é fundamental que aconteçam 3 coisas, e guarde bem e nunca se esqueçam: formações, planejamentos e diálogo com toda a comunidade escolar. E eu gostaria de agradecer à FLUP por nos proporcionar vivenciar tudo isso, a Escola de Educadores por nos fortalecer e nos nortear, né, para que possamos desenvolver em nosso município uma educação de qualidade e garantir às nossas crianças o que é de direito delas. As equipes técnicas dos municípios que participam da ação Polo, e em especial os nossos secretários que vestem a camisa junto com a gente e nos ajuda a viabilizar e garantir esses direitos. E especialmente aos nossos professores, que vestem a camisa, são parceiros e nos ajudam a garantir o que é de direito das nossas crianças e proporcionar aos nossos municípios uma educação de qualidade. Muito obrigada.